vocês todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Atravessando Fronteiras. Nosso podcast foi criado para inspirar você a atravessar suas próprias fronteiras geográficas, emocionais, e aqui nós contamos histórias de pessoas reais que, assim como você e eu, têm cases de superação. Hoje temos mais uma delas, então fica com a gente. E eu sou o Marcelo Oliveira, idealizador do movimento Nunca Pare de Sonhar, criador da marca Atravessando Fronteiras. E essa aqui é minha esposa, minha sócia, Isabel Rezende de Oliveira. A co-host dele. Não poderia começar esse episódio também sem dizer que estamos aqui porque o ESA Decor aqui nos mantém. E hoje, como nós sempre fazemos, trouxemos um pedacinho do ESA para essa mesa. Quem veio do ESA hoje? Ou melhor, o quê, né? As minhas queridinhas, né? Nós temos lá em casa nossas... Gente, isso aqui eu não uso assim, de qualquer jeito, não. Eu acho tão lindo que eu preciso ter tomates novos, eu preciso ter pimentão novo, eu preciso ter uma cesta de frutas, porque as facas são muito lindas, elas não servem para qualquer fruta, são para frutas lindas como chiques. Elas. E aí, nesses dias, nós estávamos fazendo lá em casa uma noite de vinhos, né? Você pode pegar outro material, por favor? E o Marcelo lá, todo empolgado com o vinho, e ele me trouxe algo diferente. Uau! Elétrico. Um abridor elétrico. Então, sensacional. Para quem gosta de vinho, mas para quem gosta principalmente de uma casa elegante, porque a minha casa é elegante, é o ESA Decor. E uma noite romântica, com a esposa, com o namorado. Tá, também serve para quem quer noite romântica. Nós também temos itens para você usar na sua noite romântica, como um abridor de vinhos. Mas é isso, o ESA Decor é a elegância do lar. Feito isso? Gira. Muito bom. Então, eu vou tirar daqui da nossa frente, porque eu quero apresentar agora a nossa convidada. Sim, temos hoje uma convidada. E vou deixar que ela diga quem é, mas eu vou dizer como eu a vejo. Primeiro, tá bom? A minha convidada de hoje, ela é uma mulher muito forte. Ela é uma treinadora de pessoas. Ela te treina para te levar do 0 ao 1.000.000. Ela me treinou. Ela me deu feedbacks, ela me trouxe insights, ela me ensinou, pegou na minha mão. Quando eu achava que eu não conseguia mais, que eu não sabia vender, a Jenny me ensinou a vender. Jenny está aqui hoje para falar de vendas para você. Então, se você, assim como eu, achava que vendendo era o seu negócio, te digo assim, não é. Vender é o seu negócio, ela me mostrou. E, Jenny, eu quero apresentar você para a nossa audiência, mas eu quero que você conte para as pessoas quem você é. Quem é você, Jenny? Gente, em primeiro lugar, prazer em estar aqui. Prazer pelo convite. É um prazer falar, né, com vocês, com esse casal maravilhoso que tem impactado vidas e negócios aí em todo o Brasil. Bom, Jenny Souza, quem é Jenny Souza? Jenny Souza é uma mulher simples, Jenny Souza é uma mulher amorosa, carinhosa. Jenny Souza, né, tem identidade em Cristo. Jenny Souza é uma executiva de 26 anos de carreira, né, de sucesso na Febracis. Mas antes de tudo isso, né, Jenny Souza é mãe, né, mãe de 3 filhos especiais, esposa do Reginaldo, um homem maravilhoso, presente de Deus na minha vida. Então, aí, falei de todas as áreas, aí me apresentei. Falou de todos os seus papéis, né? Não deixa nem pra falar. E além disso, muito simpática. Faltou ela dizer que ela é uma grande amiga também, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, divertida, alegre. Aí não tem aquela frase que diz assim, chegou um tempo das mulheres empoderadas. Lembra desse tempo? Empoderada. Bom, eu não sou mulher empoderada, mas eu digo que a Jenny é cheia de poder, Jenny. Você é uma mulher cheia de poder. Ela falou que tem 26 anos na Febracis. Eu me lembro, né? Nós tivemos muitos eventos juntas. Ali por idos de 2016, né? O método CIS. Para você que não sabe o que é método CIS, vou deixar um link aqui na descrição do nosso episódio, para que você possa ter acesso a esse curso extraordinário. Porque é o curso que foi nosso pontapé de mudança de mentalidade. Já eu falo mais dele, mas esse curso ele tem mais de 50 horas. Então, uma certa hora, assim, numa madrugada, eu lá querendo desfalecer, achar um lugar para eu me encostar, quando eu olho para a Jenny, um salto, assim, aquele saltão, numa elegância, em pé, olhando de um lado para o outro, assim, isso que ela ficou os 3 dias seguidos em pé daquele dia, eu olhei para ela e falei assim, se a Jenny tá assim,
eu não tenho o direito de cair. Levantei na hora, me inspirei em você, olhei para você e toda aquela energia que tinha se esvaziado se encheu novamente. É por isso que eu falo, você é cheia de poder. Por onde você passa, você derrama o poder da força, da energia, do vamos fazer. Também outra coisa que eu vejo na Jenny, não existe não no vocabulário dela. Não vai dar não. Como não vai dar? Vai dar. Não consigo. Como não consegue? Consegue. Não é possível. Como não é possível? Ela é a mulher de achar ela que nem água. A água, você bota uma barreira pra água, joga água aqui, ela vai achar um lugar pra passar. A Jenny é assim. Jenny é assim que eu te vejo. Ai, obrigada, Isabel. E assim, aí, a gente estava falando sobre superação. E é isso. Superação, eu sempre tive isso como um foco principal na minha vida. Eu sempre quis mais. Eu estava contando, né, essa história aqui. E superação tem tudo a ver com vendas. Se você não busca se superar, se você não tem um objetivo, se você não tem uma meta clara, você não consegue nem sair do lugar. Imagine se superar. Não, muitas pessoas, às vezes, são ótimos profissionais, são pessoas altamente capacitadas, mas muitas vezes por falta de visão, de meta, não consegue dar o melhor e não consegue se superar. Vendas é isso, vendas é um processo. Então, você precisa, primeiro, identificar onde você está hoje, onde você quer chegar, fazer aquele plano de ação do coach e começar a dar o seu melhor. E é isso que você falou, nunca dizer não. Por que não? Por que não? Eu acho que na minha trajetória, na de vocês também, eu creio que muita gente chegou para dizer nãos. O que mais a gente teve foi, né? Não vai dar. Vocês são doidos? Imagina. Exatamente. Pra que isso, né? Só que nós somos surdez seletiva. Vocês já passaram. Gente, vocês já estão chegando à terceira idade. Para com isso. Vamos se aposentar, cuidar de neto. Na hora de vocês buscarem segurança. Eu ouvi, na hora de vocês buscarem segurança. Na hora de você ficar alçando novos voos, não. E isso me faz pensar quantas pessoas se bloqueiam pelas vozes do exterior. Exatamente. E não é só bloquear, é dar voz, dar ouvidos, né? A essa voz. Dar ouvidos. E eu já vi você dentro da Febracis, assim, treinando o time e não deixando a voz que cala falar mais alto nas pessoas. Como é que você faz isso, Jenny? Bom, então, nesse momento que você recebe um objetivo, uma missão, é aquele momento, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que entregar esse objetivo. Então, o primeiro passo é você entender que você não consegue chegar lá sozinho. Para que você possa encarar um objetivo, para que você possa se superar, primeiro ponto, você precisa saber que você lidera pessoas para chegar no objetivo. Muitas vezes, grandes executivos, líderes e até mesmo grandes vendedores, eles têm essa dificuldade. Não, eu vou sozinho. E aí se cansa, não consegue chegar muitas vezes. Pessoas acabam embarreirando, né, aquela chegada. E quando você trabalha com time, em equipe, tá? E isso flui, você consegue chegar mais rápido, você consegue desenvolver. E liderança, onde você na profissão que você exerce, onde você trabalha, você precisa ter uma liderança lá. Uma liderança de promover nas pessoas que elas podem mais. Promover nas pessoas que elas, muitas vezes, precisam corrigir algumas coisas para chegar naquele objetivo. Muitas vezes as pessoas estão ali, cegas, não sabem o que está me impedindo, E aí, quando chega alguém e diz assim, ei, melhora nisso, dá o feedback, né, o chamado feedback, mas é essa conexão. A conexão humana, para mim, é tudo, né? Jenny, como é que você chegou? Hoje você é uma executiva, você tem a sua própria empresa, você ainda presta serviço à Febracis há 26 anos. E Febracis também, vamos deixar um link de descrição aqui, para que você conheça a maior escola de negócios da América Latina. Nós já treinamos, meu Deus, eu não sei nem dizer tão grande é o número, mais de mais de 253 mil pessoas. Mil pessoas, né? Treinadas por nós. Nós temos uma carga de cursos, assim, uma carga horária de cursos imensa, né? E quando a gente faz escola de negócios, nós não ensinamos a fazer um DRE. Nós ensinamos a vocês a ter estrutura para gerar a linha positiva no final do seu DRE. É isso que nós fazemos lá. Isso. Mas, né, falando desse tempo, ou então hoje você é uma executiva, você tem seu próprio negócio, você presta serviço para um grande player do mercado, o maior player do mercado em relação à educação executiva no Brasil.
Também a Febracis, ela tem negócios internacionais e você atua nesse campo. O que eu quero que você conte pra gente? Como é que você chegou até aqui? Bom, Nasceu pronta? Não, pelo contrário. Estava contando agora, né? Cheguei lá como secretária, eu e o Paulo Vieira. Que idade você tinha? 18 anos. 18 aninhos, meu quase Deus. 18. E cheguei lá com muita coragem, né? Muita fé, muita energia. A ousadia do jovem. A ousadia dos jovens. E com sonhos, né? Então, eu já vinha determinada, desde da minha adolescência, eu já sabia muito bem onde eu queria chegar enquanto família, enquanto profissional. E quando você quer muito algo, as coisas acontecem, né? As portas vão se abrindo. E nesse mesmo tempo, abriu-se a porta, né, da minha vida conjugal, onde eu conheci o meu esposo, e ao mesmo tempo também a Febracis, na pessoa do Paulo, né? E lá, essa superação, essa vontade de superação me ajudou muito, porque eu sempre quis dar o meu melhor. Eu sempre dei mais do que me era pedido. E essa foi uma característica de sucesso. Se você quer crescer, se você quer trilhar uma carreira de sucesso numa empresa, você precisa fazer mais do que lhe é pedido. Over delivery. Isso, over é um termo delivery. que eu aprendi da Febracis. Você quer ser grande? Entregue o over delivery. Exatamente. Te pediram 1, entregue 3. Mas entregue com o coração aberto. E é o que a Bíblia fala, né? Se pedirem para você para andar uma légua, ande 2. Exatamente. Se pedirem sua túnica, dê também a capa. E eu tinha muita dificuldade de olhar, mas como assim? Me pediu, não me pagaram só por 1, vou entregar 3, né? E eu aprendi a ter um coração generoso. E quanto isso traz de volta pra gente, né? É verdade. Muito, porque quando você faz isso com o objetivo de atingir um alvo, mas levando as pessoas com você, não tem como não crescer, não tem como se desenvolver. Jenny, e você, assim, a venda te encontrou pela vida ou você escolheu a venda? Quem escolheu quem? Gente, vou te falar, viu? Em primeiro lugar, eu amo muito vender. Acho o máximo. Eu acho que quem não vende, dependente da sua profissão, você precisa saber vender. Quem não vende, e aí? Como é que mostra o seu serviço? Como é que mostra a sua empresa? Como é que mostra o seu negócio? Quem não vende é comprado, né? Exatamente. Quem não vende é comprado. Aí você tem que esperar. E é limitado, viu? É limitado. Porque nem todo mundo lhe compra, mas quando você sabe mostrar o que você tem para oferecer, os benefícios para o cliente, proporcionar um crescimento para aquele cliente, não tem como você não crescer. Uma metáfora que eu trago, você falou agora, eu lembrei, né? Que é como se a gente colocasse, assim, os meus serviços, e é independente se você é coach executivo, como eu sou, se você é um profissional liberal, se você é autônomo, você presta serviço, ou você tem um produto. E tá na prateleira, tá tudo na prateleira. Se eu não sei me destacar e me vender pro cliente me desejar, Claro. vou ficando por último, porque ele vai levando os que estão se destacando primeiro. Lá no final, sobrou quase nada, igual aquele ovo de Páscoa amassado. É você que não sabe vender. Não tem mais nenhum outro ovo, então fazer o quê, né? Vem tu mesmo. Aí ele já é comprado com a insatisfação. E aí não tem uma recompra. Exatamente. E eu trouxe isso pra minha história, eu me lembro agora, estava me lembrando, de quando nós, em Porto Velho, o método CIS precisou sair da cidade, porque a cidade não tinha mais uma estrutura física que pudesse suportar aquele evento tão grande. Então, saiu de Porto Velho e foi para Manaus. E eu lembro que eu tive uma conversa com você, não sei se você se lembra disso. Eu falei, Jenny, não tem mais como vender aqui não. Porque, o povo não quer saber. Eles vão ter que comprar passagem de avião, vão ter que pagar hotel, pagar para comer. Como é que eu ainda vou ter que comprar o método CIS? Não vou conseguir vender. Aí você falou assim, bora aqui, Isabelzinha. Desse jeito assim. Bora fazer um plano de ação, porque vamos achar um jeito e vamos achar o como que vai ser feito. E aí você sentou comigo, isso foi online, tá, gente? Eu ainda era analógica na época, mas eu só conseguia ter a Jenny online. Então, online, ela me treinou. E achamos uma solução para uma venda que, naquele momento, o mercado estava fechado. Exatamente. E você trouxe a solução. Vamos buscar aeronaves, vamos buscar pessoas. Quem podia ir, vamos fazer uma lista e tal. E começou um movimento. E o principal foi que você não me deixou acreditar que eu era um ovo de Páscoa amassado na prateleira. Uau. Você me fez ver que a gente era o quê? O principal, desejar, você estar à frente. E você começou a colocar ali atributos daquela venda que faziam que ela fosse ainda melhor do que se estivesse em Porto Velho. Com certeza. Não sei se você vai se lembrar disso, mas assim, eu saí daquele dia lá, falei, meu Deus, eu até me sentindo que eu era super assim. Por isso que eu te falei que você emana poder, que você me fez sentir o poder de que eu posso.
Sim, eu posso. E fizemos venda, e levamos pessoas para lá, e foi maravilhoso. Isso. Então, Mas aí tem um detalhe muito importante. Tudo é liderança. Então, esse é um grande erro dos líderes, porque muitas vezes eles querem se empoderar. Mas não, a gente tem que empoderar o liderado, que ele pode, que ele é capaz, que ele pode se superar. E esse é o caminho dos líderes. Eu sempre falo isso. O caminho do líder é com a verdade. Então, se precisa ser corrigido, você precisa falar, você precisa ser claro. Claro, com toda a educação, com toda a polidez, tirando, quando você vai dar um feedback, tirando o fato da pessoa, mas o que aconteceu, colocando o fato, orientar a pessoa a fazer melhor. E também motivar, dizer o que ela muitas vezes não está se vendo, como você dizer o que ela é, o que ela pode fazer. Né? Isso é superação. Para mim, eu amo essa palavra, superação. Foi a superação que me fez entrar no ramo das vendas, que me fez, lá dentro da Febracis, criar times e times e times comerciais, que me fez implantar mais de 36 franquias. Parece agora, porque você é uma pessoa também que implantou as novas unidades. Quando eu cheguei, nós éramos 4 unidades. E hoje nós somos mais de 30. 36, 38 por aí. E você foi colocando time a time, né, Jenny? Isso. E online, presencial, não tinha essa distância para você, né? Não. Mais uma vez, de novo, superação. Se eu soubesse, eu tinha vindo aqui com a camiseta, né? Mas assim, o que me ajudou muito a superar foi uma visão de futuro. E muitas vezes quando você não está conseguindo sair do lugar, porque você está olhando ali para o obstáculo. Você está olhando ali para o problema, para a dificuldade. A visão não está nítida, você não está conseguindo se enxergar naquela visão. O que acontece com as pessoas, elas se perdem no meio do caminho. Então, eu, dentro da Febracis, sempre tive muitas opções de liderança, o Paulo sempre teve, ia em uma em outra e ficava comigo a função. Por quê? Porque eu tinha muito claro onde a empresa iria. Eu acreditava na visão do meu líder. Então, eu respirava aquela missão, aquela visão. E você como líder, você como gestor, você precisa encantar as pessoas com a sua visão de futuro. Porque sozinho você não chega em lugar nenhum. E foi isso que aconteceu, né? O Paulo crê muito na visão dele, né? A ponto de nos contagiar com essa visão. Mas importante é que você tinha uma visão pessoal da Jenny. Isso. Qual que é a tua visão, Jenny? O que você olha assim? Qual que é a tua fronteira para atravessar? Na época ou agora? Vamos falar de trás, depois a gente fala de hoje. Qual que era a tua fronteira que você tinha que atravessar? Gente, eram coisas assim inacreditáveis que hoje se realizaram. Quando eu paro para pensar hoje, a gente sempre teve o mural da Vida Extraordinária. Então eu já tinha lá no meu mural minha diretoria comercial, gerência geral de franquias, todas as fases profissionais lá dentro, sempre tinha uma visão mais além, né? E até onde eu cheguei de diretoria comercial, hoje eu sou conselheira comercial de cultura. E assim, sempre todas elas se realizaram. Então, eu tinha uma visão muito clara. Então, muitas vezes vinha uma pessoa e dizia assim, Jane, não perde tempo com isso não vai dar certo. Tá lá a minha visão. Mas como assim? Não tem nem franquia criada. Mas ele disse que ia ter, então eu confio, eu vou estar lá e eu vou liderar esses franqueados. Às vezes o franqueado que vinha novo, ele nem acreditava que ele podia. E eu chegava lá, vamos fazer um plano de ação, você vai ver como você vai conseguir, a nossa visão é essa. Então, assim, o fato de fazer com que as pessoas se superassem, que elas pudessem enxergar nelas o que elas às vezes não viam, é o que fez com que a gente chegasse, né, tão longe, fez com que a minha carreira crescesse, que eu crescesse e me desenvolvesse na minha carreira, que eu tivesse hoje a minha empresa. Né? Então, você atravessou várias fronteiras, isso. Mas eu sei que teve desafios. Eu queria que você contasse para as pessoas aqui, para que elas pudessem inspirar alguma história que foi extremamente desafiadora e que você, de alguma forma, você superou. Porque a gente pensa que a superação é só quando eu chego lá e rompo, em primeiro lugar, aquela fita de chegada. Mas, às vezes, quando eu fico para trás e chego em terceiro e quarto lugar, mas eu cheguei com saúde, eu consegui salvar tudo que tem valor para mim, isso é uma superação. Então, eu quero que você conte aqui pra gente qual foi o maior desafio que você já enfrentou e como você superou ele.
Bom, foram Ou pode vários, contar vários desafios né? também, não precisa ser só um, não. Foram vários, mas teve 2, assim, que eu até comentei esses dias no treinamento de liderança que eu dei, né, para a própria Febracis. Eu tinha 20 e poucos anos e eu tinha que liderar um time de vendedores externos, pessoas que visitavam empresas para apresentar o nosso método. E eles eram mais velhos, tinham 30, 35, 40 anos. E eu, meu Deus... E não era numa época que, como a gente está hoje, que a maioria dos líderes são jovens, são pessoas altamente, né, capacitadas. Não. Naquela época era um pouco diferente. Mas eu aprendi que como eu poderia conquistar aquelas pessoas? Treinando elas no que elas precisavam. Então, quando eu assumi esse primeiro desafio, eu pesquisei, estudei sobre venda externa, sobre atendimento, sobre tudo. Eu comecei a contribuir com as pessoas. E aí eles começaram a parar de dizer: quem é essa mocinha aí que está entrando, quer ensinar a gente a vender? Então, vamos fazer dessa forma, o que é que você acha? Gente, vamos fazer isso aqui, vem cá todo mundo junto para uma reunião. O que é que vocês acham disso? Eu trouxe um recorte, olha essa revista. E aí eu comecei a contribuir. Dessa forma, a gente foi o quê? Promovendo uma mudança na vida das pessoas. Olha. E eles, né, abriram os corações para mim, mas foi o primeiro desafio como líder, né? E daí para frente foi algo que eu sempre usei, né, que eu sempre uso no meu dia a dia, não de uma forma, quando eu falo usar, é mesmo algo da minha essência, que é o quê? Um líder, ele precisa servir. O líder serve. Um líder serve. Engraçado, quando eu era criança, eu sempre achei que o líder, quem é o líder? É o rei. E todo filme que eu assistia, os reis tinham seus vassalos, tinha a plebe, né? O líder é quem manda, né? E aí o líder mandava, mas ele era todo tempo servido. Eu costumava ver filmes egípcios. Então eu via aqueles faraós que eram ambanados assim, aquela uvinha na boca. Então eu tinha a impressão de que o líder nasceu para ser servido. Essa era a impressão que eu tinha. E aí, Jenny, eu vou dizer para você, vou ser bem sincera. Só depois que eu entrei na Febracis, que eu vim ser treinadora, tanto com a Margot como com você, é que eu entendi o papel de um líder. O quanto o líder se serve por último, que é até um livro do Simon Sinek, né? Líderes se servem por último. E eu nunca tinha visto dessa forma. E eu precisei, então, reprogramar os meus modelos neurais do servir. E aí foi quando eu comecei a ver muito também os papéis que se reproduziam da empresa para casa. Por exemplo, hoje você é uma líder na empresa, mas você é uma líder na sua casa. Exatamente. Sem seu papel lá, sem seus filhos, seu marido, cada um tem suas responsabilidades, existe uma liderança ali. E eu comecei a pensar, meu Deus, como meu pai liderava, como a minha mãe liderava. E eu vi quanto que houve de omissão da liderança familiar. E isso não me deixou papéis, não me deixou modelos fortes desses papéis. Então eu ficava com o que eu pegava na televisão. Das novelas. Gente, eu sou da época... Eu fui noveleira, Jenny. Foi daquela de chegar correndo em casa para assistir novela das 6, das 7, das 8, das 9. Se tivesse mais alguma, assistia também. Eu era noveleira. E nas novelas também, eu sempre via que é aquela coisa de... o humilde, o coitadinho do filhinho, sempre tinha o mais pobre, o mais rico, o mocinho, o bandido. E eu nunca tinha visto o tamanho da liderança, o tamanho da responsabilidade de um líder. Verdade. E foi na Febracis que eu aprendi com a Margot e com você nesse episódio que eu contei, que eu pensava assim, gente, como pode? Ela é a líder, eu falava assim, é a dona de todas as franquias. E ela parou uma tarde para me dar atenção. Naquele dia eu estava como gestora operacional da empresa, e eu me sentia assim muito importante. Um líder parou para me ajudar. Eu me senti muito importante. Eu queria que você contasse pra gente o que é que faz você se sentir importante. Quando eu contribuo com pessoas. Olha, a palavra de novo. Você tá vendo que eu tô marcando quantas vezes essa palavra aqui, né? Quando eu contribuo, eu tenho muito prazer em contribuir com as pessoas, em contribuir com meus clientes. Hoje, lá na ADS, eu converso com clientes, eu presto um serviço, mas mesmo assim eu vou além. Olha, eu acho que para você gerar mais leads, você tem que fazer dessa forma, você tem que aparecer dessa forma. DS é a sua empresa. DS Performance. Fala um pouquinho da sua empresa, para a gente poder entender. Para o pessoal que está aqui, saber quem é você na sua empresa. Bom, minha especialidade sempre foi times comerciais. Implantei, claro, as franquias, mas sempre com o forte de quê? De ensiná-los a administrar o comercial deles. Então,
Então, essa é a minha especialidade, é montar time comercial, preparar líderes para gerenciar com excelência um time comercial, trazer a cultura comercial para dentro de uma empresa. E a minha empresa é o de terceirização de SDRs, que hoje é o quê? É uma necessidade que a maioria das empresas tem, muitas que têm até seu time comercial, precisa de um apoio num evento extra, num produto extra. Você sempre precisa ali acoplar um time, né, capacitado, externo ali para dar vazão aos seus leads ou ao seu serviço. A venda está baixa, muitas vezes você põe uma equipe de terceirização ali para auxiliar. Então, está fazendo muito sucesso, estou muito feliz. E é a área que eu amo, porque meu time é super treinado, super preparado, e eu contribuo também com o empresário nessa parte da administração, na parte de marketing, na parte do comercial. É sensacional, estou amando. Você já falou 7 vezes contribuir. 7 vezes contribuir, olha só. Sabe por quê? Quando a pessoa fala muito uma palavra, a gente consegue perceber as características que ela traz na essência dela. Então, eu sou muito... eu faço estudo sobre origem de palavras, eu começo a buscar o que está por trás das letras, e por aí eu vou vendo padrões de pessoas. E tem estudos sobre isso também, que eu não vou trazer nesse podcast, né, nesse episódio, para não tomar muito tempo de vocês, que aqui a gente vai falar de vendas, tá bom? Tá. Mas que a palavra define a característica principal da pessoa, a personalidade. Então, um traço que você tem é generosidade. Porque quem atribui tem esse traço muito forte. Com certeza. E o líder é generoso, sempre tem que ser generoso, senão não consegue trazer as pessoas pro teu lado, né? Isso, com certeza. O fato de você demandar seu tempo ali com paciência, de ensinar uma pessoa a sair do jeito. Eu tô assim, eu tô apaixonado, eu tô querendo que você seja minha líder. Você fala de uma maneira assim tão leve. Falei, caramba, como mas é que ela é cativante. Viu, eu também. sei. Então, mas vou contar pra vocês assim que ela é uma exigente com educação. Pois eu nunca vi a Isso. Jane levantar a voz. E ela consegue tudo que ela quer, porque ela vai com a paciência, e ela vai trazendo a persistência, e ela vai com determinação, até que ela consegue o que ela quer. Já existiu alguma coisa que você não conseguiu? Alguma venda que você perdeu? Sim, sobre vendas, né? A grande maioria das pessoas começa no início da carreira. Você até me perguntou, como é que você entrou nas vendas? Não era a minha vontade, né? Então, eu sempre tive muito medo da venda. Mas, nesse caminho, eu encontrei uma forma... Eu sempre quis muito ajudar as pessoas. Então, quando eu conectei o que eu amava dentro da venda, explodiu. Porque eu sempre amei ajudar pessoas. E vendendo para pessoas, eu estou ajudando. Estou ajudando elas a terem um faturamento maior. Estou ajudando elas a atingirem as metas. E assim, já aconteceu. Quem não perde vendas, quem não tem desafios? Mas assim, eu tive sempre detalhes, né, de alguns clientes que muitas vezes a gente não consegue suprir, né? Então, coisas que não é, muitas vezes o cliente não está naquele momento preparado para fazer aquela compra, muitas vezes não é o perfil do cliente. Então, se você não tiver uma tecnologia, se você não tiver um trabalho de gestão em cima disso, você vai embarrear muito nesses clientes. Se você não tiver um treinamento, um desenvolvimento do seu time. E eu passei por várias fases. Lá atrás a gente prospectava com lista telefônica. Hoje não, a gente tem SDR Closer para qualificar. Eu ia perguntar isso agora. Como é que você vendia há 26 anos atrás? E quais as mudanças que você percebe de lá para cá? O que você usava que você não usa mais? Conta pra gente. Bom, o marketing nos ajudou muito. O marketing antes, há mais de 20 anos atrás, 20 anos, 15 anos atrás, o marketing era no porta a porta, o marketing era falar com pessoas de todo jeito, era você sair do lugar, levantar da sua cadeira e visitar o cliente, ligar para todo cliente, era aquela lista telefônica, chegava ali de todo jeito e você acabava perdendo muito tempo, você tinha que ter um nível de produtividade muito grande para você acertar no cliente, porque você tinha que fazer muito contato, fazer muita visita, muito relacionamento, você gastava muito mais para você ter resultado, você gastava tanto tempo como investimento para você chegar mais longe. E um ponto, né, de virada nisso é o relacionamento que você conseguia adquirir. Então, o relacionamento na venda é super importante. Então, esse é um ponto que faz a empresa crescer, que faz o empresário crescer,
Escreve aqui embaixo, relacionamento. Relacionamento com o cliente, relacionamento com o lead. O que é isso? Não é você atender uma vez o cliente e depois jogar fora. Eu chamo de síndrome do balde furado, que é o quê? O cliente, antigamente o cliente entrava aqui e o consultor atendia uma vez, o vendedor externo atendia uma vez, depois não entrava mais em contato. Então, o empresário colocava dinheiro e esvaía. Dinheiro em propagandas, né? De rádio, televisão, outdoor. Exatamente. Que tinha que atrair de alguma forma para o seu negócio, né? Eu me lembro muito bem que, como eu era noveleira, entre as novelas tem o quê? As propagandas da Arapuã, Pernambucanas. Gente, se você nunca ouviu falar em Arapuã, Pernambucana, tá tudo certo. Você vai procurar na história que você vai encontrar, porque na minha vida é na memória. Exatamente. Então, para que muitas pessoas, assim, pra gente muita coisa é memória. Igual você tá contando a lista telefônica, é memória pra gente. Mas para quem é mais jovem, que nem essas moças aqui na nossa frente de produção, para eles é uma história. Vai lá procurar no Google, o que é lista telefônica? Ele vai até achar uma imagem lá, tá? Mas o que a gente tá contando? Que ela tinha que pegar uma lista, um livro muito grande, com vários nomes. Aqui, ó. Que ela não sabia se a pessoa estava bem, estava mal, se era de tarde, a pessoa podia desligar na tua cara, não querer você. E sem contar que privilegiados os que tinham telefone, né, Jane? Exatamente. Que alguns não tinham telefone. Exatamente. Aí você tinha que ir lá na pessoa. Era a qualificação, era a pessoa ter um telefone. Tá na lista, eu tava qualificado o lead. Hoje em dia não. Hoje em dia tem os funis de vendas. Você senta com o seu marketing, você define quem é o seu público-alvo, para quem você vai vender. Hoje você escolhe, entendeu? O público. Antes a gente saía para ver quem é que atirando acertava. Pra tudo, né? Hoje não, hoje é totalmente diferente. A tecnologia, né, a informação, o marketing nos ajuda muito. Então, hoje você entra e diz, olha, eu quero vender o meu produto para esse público aqui, nessa faixa etária, nessa região. E desce ali, faz o impulsionamento e você começa a receber os leads. Agora, claro, é importante, se você tem um fluxo de vendas, de leads grande, você ter uma equipe de SDRs. Conta para o pessoal o que é SDR, que tem muita gente, assim como eu, que não sabia o que era um SDR. Então, conta pra gente o que é SDR, Jane. Bom, vou contar a história de como eu conheci a metodologia, tá? Vai. Então, eu sempre tive times comerciais e a gente, nessa época que o marketing estava em ascensão, a gente sempre pensava, vamos jogar lead. Ainda não tinha essa qualificação, esse modelo de qualificação. E eu sempre tinha trabalho com os consultores, porque eles gostavam de contactar pouco, ligar pouco para o cliente. Só queriam fechar os clientes mais certos. Só queriam fechar a venda. Eles não queriam perder tempo ligando para ninguém. Eles queriam bater meta. E com o tempo, estudando, fazendo MBAs, fazendo cursos de diretoria. Você se aprimorou bastante, né? Muito. Você fez MBAs, você fez muitas pós. Eu me lembro que você está fazendo pós-graduação, pós-graduação, curso de curta duração, longa geração, né? Isso. Então, eu sempre busquei muito me capacitar e descobri esse modelo. Claro, junto com o meu presidente, né, Paulo Vieira. Então, a gente descobriu a metodologia do Receita Previsível, a importância. Eu tô anotando esses nomes aqui que eu vou passar para as pessoas no final. Tá bom. Receita Previsível, gente, é um livro sensacional. De Aaron Ross, que nós tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, né? Isso. No Intercoaching. E o próprio nome já fala, Receita Previsível. Então, você já sabe quanto é que a venda vai trazer. Você diz quanto você quer, não é isso? Exatamente. Eu quero 1 milhão. Como é que eu chego nele? Isso. E é justamente isso. É você fazer o cálculo de quantos leads você recebe, qualificar esses leads, o consultor fechar a venda e você ter ali a sua receita, a previsão. E a gente precisa, para fazer isso, de números, de gestão, de dados, né? De dados. Então, a metodologia nos ensina a fazer isso. E o SDR, ele tem um papel fundamental, porque se você tem um especialista em vendas, um closer, um vendedor muito bom, um consultor top... Tá, então vamos lá. Closer é o que especialista em vendas. Isso, que fecha a venda. Fecha a venda, ótimo. E ele não quer pegar ali um lead desqualificado, muitas vezes escapola um lead ali que tem nada a ver com a história. Ah, não, eu entrei por engano. Muitas vezes o cliente não está preparado para comprar naquele momento, não é o momento de compra dele. Então, ele ficava ali, achava que estava perdendo tempo e a gente acabava gastando com o lead sem retorno. E aí, com a estratégia da pré-venda do SDR, o que é que a gente entendeu? O SDR é o quê? É a pessoa que qualifica o lead para o fechamento. Então, é ele que faz aquela quantidade de contatos, envia o WhatsApp, fala do produto,
entende se o cliente está no perfil da compra, se ele quem decide, se ele tem interesse, se o cliente tem interesse de fechar o negócio, se é o cliente que paga, né? E se ele tem potencial financeiro. Então, o SDR faz isso quando ele responde todas essas perguntas, o lead está pronto para passar para a equipe de vendas. Como se o SDR fosse um filtro. Exatamente. Ele diz assim, esse aqui tem, esse aqui não tem. E ele capta informações para que o closer, que é o vendedor, possa ir direto ao ponto. Isso. Então, a gente pode dizer que é basicamente como se nós tivéssemos agora 3 fases. O pré-venda, que vem o SDR. Isso. A fase da venda, que vem o closer. E o pós-venda, que nós já tínhamos antes, que é o customer, né? Eu chamo sucesso no cliente, sucesso do cliente, que é a pessoa que vai garantir ali que o cliente está satisfeito com o produto, quem otimiza os feedbacks. E coloca ele de volta para o closer. Isso, exatamente. Quando tem uma oportunidade de upgrade de produto, ou de compra de um novo produto, traz de volta para o closer. E aí é um desenho, né? Uma máquina que fica girando, é um funil. E isso, por si só, já é muito diferente do que tinha há 26 anos atrás ou até 50 anos atrás, que o vendedor era vendedor, ele, como você falou, não tinha qualificação nenhuma. E eu me lembro muito de um filme que eu assisti, e foi a Febracis que me indicou, que é o De Porta em Porta. Lembra um filme que o moço vendia produtos de limpeza, né? Sabão, detergente e tal. E ele ia realmente de porta em porta, e oferecendo o produto dele. No final do dia, ele tirava o pedido, né, num bloco, mandava para a empresa, depois a empresa mandava entregar. E o filme se passa nos Estados Unidos, mas principalmente o que chama atenção é que a identidade de vendedor que ele tem. Que num certo momento do filme, eu não vou contar todo o spoiler aqui, você vai assistir, mas ele traz assim, eu sou o vendedor. E aquilo chega a me arrepiar, quando a pessoa entende, peraí, o que eu faço? Eu entrego algo de bom para alguém. E antes era na figura de uma única pessoa. E hoje é mais fácil, porque são 3 pessoas para entregar algo de bom para alguém. São 3 cargos, são 3 funções, na verdade, né? Até mais, mas são 3 funções. O que antes fazia esse hoje a gente dividiu para atender o mundo que está muito mais veloz, muito mais qualificado, na verdade, exatamente, né? E eu acho que você vai me dizer se isso é ou não é, mas eu acho que essa é a principal mudança na evolução das vendas que tivemos. Claro. Porque ferramentas, vamos falar de ferramentas. O que você usava antes, além da lista telefônica? O que você usava antes? O próprio telefone, o fax. Fax, gente. Não existe mais fax. Fax. Caramba, e-mail. Foi longe. E-mail. Você já preencheu, assim, aquelas fichas de tirar pedido que tinha 3, 4, né, páginas que você usava o papel carbono por baixo? Ó. Tá vendo? Nossa. Talvez você não saiba o que é um papel carbono. Sabe o que é papel carbono, Vitor? Nossa, ele sabe, gente. Pois... nunca usou, tá certo. Porque a nossa produção é jovem. Então, o que é que eu entendo? Que a mudança, a tecnologia, o avanço ajudou muito, mas existe uma característica dos vencedores, uma característica de quem bate meta, que eles nunca deixam de ter. Você pode ver em qualquer campeão de venda que bate metas. Ele tem um calor por se superar. Que é o chamado... fogo nos olhos? Como é que é? Sangue nos olhos. Isso, sangue nos olhos. Exatamente. É o faca no dente, sangue né? nos olhos, né? A faca na caveira. Então, assim, são aquelas pessoas que são ardentes por atingir objetivos e se superar. E você falou a palavra-chave, ardente por atingir objetivos. E essas pessoas pensam que o objetivo que ele vai atingir é o do outro. Não, vou bater a meta aqui da venda da Febracis. Mas não, é a meta pessoal dele. Porque aquele objetivo, isso a Jenny mencionou também, que o meu objetivo pessoal, né, ele tem que estar... aliás, o objetivo da empresa tem que atender o meu objetivo pessoal. Então, se eu quero fazer uma viagem de final de ano com os meus filhos, ou se eu quero trocar a geladeira, se eu quero trocar de carro, se eu quero dar entrada numa casa, independente do que eu vá adquirir com aquela meta batida, a empresa é minha ponte. Exatamente. E isso não mudou do passado para o presente, ainda é assim. O que eu acho que nós temos muito mais foco hoje, que não existia lá atrás. E quando eu falo lá atrás, gente, é porque eu também estava nesse mundo lá de trás. Eu também tinha uma lista telefônica, eu também tinha uma máquina de datilografia. Eu também sou desse tempo aí, né? A gente somava na calculadora, que tinha que fazer assim, né? Puxava a calculadora assim. Eu vou botar uma foto da calculadora.
E aí, é a questão de relacionar. Sim. Eu creio que hoje nós temos muito mais interesse em gerar uma conexão com as pessoas e contribuir na vida delas do que antes. É o network. Só se fala hoje em network. Então, se você prestar atenção, existe network de cidades, de clubes, network na área de treinamento, network em uma determinada área de serviço, sempre tem. E é isso, são pessoas que... São as comunidades. São as comunidades. São as comunidades hoje que antes a gente pensava muito, nossa, precisamos montar uma comunidade. A coisa mais fácil desse mundo é você montar uma comunidade de pessoas que têm objetivos parecidos com o seu, querem atingir resultados e, claro, tem um interesse de negociar. Então, é um grande ponto também. As pessoas têm que ir nesses grupos de network, elas têm que ter essa liberdade de se apresentar, de falar do seu produto. Elas estão ali para fazer parcerias. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas fazendo network com interesse muito em vender o seu produto. Não. É para que as pessoas possam ganhar. O network, ele cresce quando todo mundo vê que consegue crescer lá, que faz parcerias de sucesso. Isso é o que garante um network crescer, um grupo de network. Você falou uma coisa bem interessante que me fez lembrar mais um episódio que vivemos juntas. Na época que eu era gestora operacional na Febracis, e eu falava, Diego, eu não consigo fazer fulano de tal, né, que era um dos nossos consultores, bater a meta, eu não consigo ir, não consigo. Ele falou assim pra mim, ele acredita no nosso produto? Primeira coisa que ela perguntou, Isabel, vê o quanto vai sondar, você mandou que eu sondasse ele, quanto ele acreditava que o nosso produto seria eficiente, eficaz, porque era uma pessoa que tinha muita integridade, uma pessoa que era um funcionário nosso, que ele vivia muito de verdade, muito íntegro, né? E aí, quando você traz algo para o mercado lá no norte, falando de coaching, e é algo novo. E na mesma ocasião, o coaching foi muito difamado pelo país. Aqui no nosso país, principalmente, foi muito difamado, foi muito assim, visto com maus olhos. Então, quando você trouxe esse insight, eu falei, é isso. Ele não está acreditando que nós vamos entregar aquilo que estamos prometendo. Exatamente. E aí eu fiz todo um trabalho para que essa pessoa pudesse experimentar o produto, verificar que ele funcionava, e agora ter certeza de que ela vendia algo bom. Então, você falou algo muito interessante. Não sei se isso é técnica de venda ou não, mas funciona muito. Acreditar que o seu produto é bom. Mas eu acho que isso é o principal, né? Se você não consegue acreditar no seu produto para vender, você não consegue convencer outra pessoa que o produto é bom. É por isso que a gente chama, que tem um período a gente chama de rampagem, do consultor, do profissional de vendas, do SDR, que é o período onde ele aprende sobre o produto, ele se torna especialista em fazer aquela atividade, de vender aquele produto. O vendedor, o consultor, o SDR, ou o SDR não, o closer, ele é especialista em fechar vendas. Então, os dois precisam conhecer do produto muito bem. E gostar do produto. Né? Porque não dá para vender o que você não gosta, né? E nem o que você não acredita. E aí uma pessoa que vai vender o que não gosta ou que não acredita, por mais que ele faça isso por uma necessidade muito grande, de pagar suas contas, de honrar seus compromissos, lá no subconsciente dele, ele vai sentir um impostor. É verdade. E isso vai ferir. Ele não vai aguentar por muito tempo viver assim. Ele vai pensar mal dele mesmo. Não é um pensamento ruim a nível de consciência. É um pensamento ruim a nível do subconsciente. Que ele vai lá no subconsciente, quem ele é? Eu sou mau caráter, eu estou fazendo mal para as pessoas. E isso vai fazer com que ele desenvolva raiva daquele produto, daquele negócio. Gente, e muitos comportamentos podem surgir, comportamentos ruins, desse tipo de situação. Isso. E assim, quando se fala em treinar e desenvolver pessoas, a gente fala de cultura. Gente, o que é cultura? Cultura é você garantir que algo seja massificado dentro da empresa. É um modus operandi, gente, pega é uma forma de pensar. Cultura é garantir que algo seja massificado. Massificado. Não sei se o que é massificar. É você começar a trabalhar sem que você tem esforço. A pessoa faz porque virou um costume. Igual você não mandar mais escovar dente. Vai escovar dente, menino. Você não precisa mais mandar, ele vai sozinho. Exatamente. Oh, coisa boa. E nas vendas tem muito disso. Porque a gente precisa todos os dias desenvolver aquele time
Ensinar, muitas vezes, dá um treinamento de técnica de vendas 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tem líder que pensa que basta treinar 1 vez. Não, você treina e vai passar de 5, 10, 15 dias, escutando os contatos, dando feedback no pessoal. Você vai ver que vai cair, não vão fazer o script. Opa, dá o treinamento de novo. Continua, supervisionando ali para garantir que o pessoal tá fazendo. Da forma como for. Quando tiver caindo, você vai lá, treina de novo. Até a gente tem que gastar tempo garantindo essa cultura dentro da empresa. Certa vez, num dos nossos treinamentos de gestão, teve um cliente que chegou para mim e falou assim, vocês usam Fortix, que era um sistema que nós usávamos, nem sei se usamos ainda, né? Eu também uso. E eu fico ali só escutando Ele falou uma palavra que eu não vou repetir aqui, que é uma palavra muito de baixo calão, que as pessoas falam um pro outro. E eu chamo mesmo. Eu chamo na minha sala e eu dou bronca, eu vou constranger, eu vou envergonhar a pessoa. E quando eu olhei aquilo, como se fosse assim peraí. Em vez de ele pegar uma ferramenta de construir times, de edificar pessoas, ele destrói a pessoa. Porque ele vai falar, você falou errado, você falou isso, você falou aquilo. E por isso que o turnover dele era o turnover mais alto que eu já tinha visto na minha vida. Deus. Ele trocava todo mês, ele tinha um time de 18 pessoas. Todo mês saíam 6 pessoas, entravam 6 pessoas. E esse cara nunca tinha caixa. E quando ele trouxe essa questão do Fortix, né, ele veio contando uma vantagem, trazendo como se fosse uma grande vantagem. Eu pude perceber o quanto um líder que não esteja curado emocionalmente, que não tenha as crenças de merecimento, que não tenha a qualificação empresarial que ele precisa ter, como você teve, ele destrói um time, ele não forma um time. Ele destrói pessoas. E essa pessoa ela vai ferida para um outro ambiente. Aí você tem que ir lá, chega no teu ambiente, né, Jane? Você vai ter que passar remédio nessa pessoa, na feridinha dela. Gente, eu não posso deixar de falar isso. Mas se você olhar, se você ler Provérbios 29, vai falar lá que uma pessoa ferida várias vezes, chamada a atenção várias vezes pela mesma coisa, ela vai adoecer. Então, se você quer líder, você precisa definir qual é o seu processo ali de desenvolvimento da pessoa. Porque muitas vezes não adianta você estar ali, ter o feedback 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você tem que repensar. Porque senão você vai acabar garantindo que a pessoa fique ferida emocionalmente com a empresa, com você como líder. Então, e outra coisa, as pessoas que estão do lado, elas vão ver ali. Ele só fala, ela só fala e não faz nada. Né? Então, você precisa ter um limite de respeito às pessoas. Às vezes, se você dá o feedback 1, 2, 3 vezes e a pessoa não desenvolveu, tem que pensar se é o perfil certo para estar naquela função. Muito bem falado, Jenny, muito bem falado. Se é o perfil certo para estar naquela função. Exatamente. Se os objetivos daquela pessoa estão alinhados com a função que ela desempenha hoje. Porque muitas vezes o meu objetivo não está alinhado. Eu cheguei nessa mesma época que eu estava gestora, eu contratava e demitia. E uma vez teve uma moça que ela veio pedir pra gente a vaga de consultora, e ela falou assim, não, eu trabalhava em Campinas, e pra mim, assim, eu brilhava os olhos quando eu tava na região norte, e alguém veio de São Paulo, eu falei, bom, isso aqui vai ter velocidade, né? Então vem. Aí eu fui fazer entrevista, eu falei, como é que você se vê daqui 5 anos? E ela trouxe algo na época que ela desejava muito. Ela já fazia uma faculdade de medicina, ela trancou, ela falou, eu quero me ver como uma médica. E quando eu olhei para a nossa jornada, por tudo que nós oferecíamos, né? Eu falei, e hoje, o que você tem? Ela falou, não, eu estou trabalhando aqui para minha sogra não pensar que eu não faço nada, mas o meu esposo pode pagar a faculdade de medicina para mim. Eu olhei para ela e falei assim, então você tem que fazer a faculdade. Você não tem que vir trabalhar aqui. Exatamente. Ah, não, mas eu quero essa vaga, eu posso ser sua gerente, eu tenho habilidade, eu tenho experiência. Eu falei, você tem, mas você tem uma outra oportunidade que não é aqui. Você não vai me dar o seu melhor, porque o seu melhor está para outro ambiente. E naquele dia eu disse um não para ela. E quando eu disse, pessoal, mas Isabel, ela queria ficar porque você não chamou, ela é qualificada. Eu falei, ela é qualificada sim, mas o coração dela não estava qualificado para cá. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes você acaba contratando por necessidade pessoas que vão passar só uma chuva ali, mas só que a sua empresa é o seu negócio. Como é que você vai colocar alguém ali para tapar um buraco? A pessoa tem que estar ali acreditando na empresa,
agarrando as metas e os objetivos, vou para cima com você. A partir do momento que você sente que a pessoa não está mais... Onde é que está o coração dela, né? Onde é que está o coração dela? Não, tem que repensar se ela deve continuar naquela função ou até mesmo na empresa. E não adianta, muitas vezes, ter aquele desgaste entre o empresário, entre o líder, entre o colaborador. Desgaste está todo dia ali. Cadê? Não fez bem feito. O que é que faltou? Vamos lá, vamos treinar de novo. E aí tem que ter essa expertise que você tem de saber ler as pessoas. Uma vez o Marcelo falou assim pra mim, Isabel, como é que é a frase? Quer ter negócios? Entende as pessoas, é isso? Deixa eu me lembrar. Tantas frases que eu falo. Ele fala tanta coisa, mas assim... Quer ter sucesso no negócio, conheça as pessoas. Isso, quer ter sucesso no negócio, conheça as pessoas. E é uma expertise. Então, você não só trouxe para sua carreira cursos técnicos, onde você aprendeu a função, né? Desempenhar muito bem a função de venda, mas você também trouxe o conhecer pessoas. Para poder se relacionar, para poder fazer com que elas sejam melhores do que elas são e para enxergar coisas que elas nem mesmo estão enxergando, né? Isso. E tem outra coisinha, tá? Você falando da contribuição que os maridos, que são maravilhosos com a gente, né? Meu marido, ele sempre fala, meu amor, uma empresa não é lugar de caridade. Uma empresa é para produzir, e eu sei muito bem disso. Uma empresa é para gerar resultados. Então, o líder tem que ter cuidado. Muitas vezes está ali com a pessoa, ele está fazendo caridade, porque a pessoa é boazinha, a pessoa não está batendo metas. Ela tem 5 filhos, como é que faz para demitir essa pessoa? Essa era eu no passado, né? Exatamente. E outro ponto também, que também o meu esposo fala muito. A pessoa tem disponibilidade? Aí, a primeira vez que ele falou, eu pensei, verdade. A pessoa tem que ter disponibilidade para fazer o que a gente está demandando ela fazer. Disponibilidade é vontade, é dar a cara a tapa, vou lá e vou botar para frente. Como que você tem sucesso num time, um time comercial se você treina um consultor e ele não está disposto a aplicar o script que você treinou? Você que é o especialista, você que é o gestor da sua empresa, você está treinando ali, você vai escutar, a pessoa não está fazendo. Ela não tem disponibilidade. Alguma coisa incomoda, pode ser algo emocional, pode ser que seja a pessoa errada, né, no lugar certo, então talvez não seja o lugar dela ali. Você tem que trabalhar tudo isso. Então, gerenciar um time comercial, gerenciar uma empresa, você vê o nível de complexidade. É uma mistura de quê? De servir, mas também de não fazer a sua empresa ser uma empresa de caridade, cobrar foco, fazer gestão. E se você não tiver uma gestão muito redonda do seu time, da sua empresa, você muitas vezes vai deixar passar essas coisas, porque você não consegue ver o detalhe. E aí você falou algo você tocou em um ponto muito, muito especial, a diferença entre caridade e servir. Exatamente. Muitas pessoas ainda confundem quando que eu estou servindo e quando eu sou caridosa. E eu aprendi isso também. O Marcelo me trouxe uma vez essa fala. E depois eu ouvi repetidamente pelo Paulo Vieira várias vezes. A empresa é para você... Ela tem que dar lucro, essa é a função dela. Ela precisa dar lucro no final. Quando chegar no final do mês, lá no estimalamento do DRE, tem que ser positivo. Para quê? Para que ela abra novas empresas, para que ela pague imposto, para que ela sustente e suporte o Brasil. Mas o que eu faço com as pessoas que precisam de ajuda? Então, agora você cria o instituto como o Paulo criou. Exatamente. Né? Você cria uma forma de ajudar as pessoas do lado de fora das suas paredes. Porque lá de dentro, quando eu coloco essa pessoa por pena ali dentro, eu já estou dizendo para ela, olha... Você está aqui, mas você não é capaz, você não é competente e você é uma vítima do mundo. Eu estou diminuindo essa pessoa sem palavras. Porque, no fundo, ela olha para o fulano, meu coleguinha bateu meta. Outro coleguinha bateu meta. E eu não bati meta. 1 mês, 2 meses. E ela começa a fazer justificativas. Ah, mas foi porque eu tive dor nas costas. Ah, porque foi meus rins. Ah, porque foi minha avó ficou doente. Ah, porque foi o Covid. E ela traz um monte de historinhas que podem até ser verdadeiras, mas que vão estar ali servindo como se fosse um analgésico emocional para ela não perceber que ela não está tendo a competência suficiente. E eu, como gestor, estou mantendo ela presa nesse lugar, por pena. E aí o papel de um líder, que é o servir, é servir de escada para essa pessoa subir. Isso. E não servir de um lugar para ela sentir cada dia pior. E essa é uma linha muito tênue. Que muitos empresários, quando me procuram para coach individual, coach empresarial, estão nessa circunstância. Eles não estão percebendo que eles não estão fazendo bem para aquela família, para aquela pessoa e por extensão para a família dela. Então, você quer ajudá-la? Paga um curso para ela.
Exatamente. Coloca ela dentro do método CIS para ela curar o coração dela. Dá para ela uma chance verdadeiramente que ela possa se livrar daquela roupa de vítima e agora entender quem ela é e crescer. Esse é um grande líder. Exatamente. E às vezes paga do teu bolso, vai pagar, não vai dar empresa pagar não. Então faça caridade, mas aí sim é caridade. Mas manter alguém dentro de uma empresa por conveniência sua, aí é egoísmo. E esse não é um grande líder. Com certeza. E se eu te falar que eu já fui essa pessoa, Jane? Ai, que não precisa me lembrar, amor, porque, né? Vamos deixar essas coisas no passado. Vamos deixar o passado. Meu passado me condena, Jane. Vamos deixar meu passado no passado. Mas olha, eu tenho uma história assim de antes de 2014 e depois, né? Sabe o que aconteceu na minha vida em 2014? No dia 31 de janeiro de 2014? Não. Foi pro método CIS. Uau! Lá em Porto Velho, nós tínhamos espontânea pressão. Eu sou rebocada do método Uau. CIS. Tinha 250 pessoas no método CIS. Paulo Vieira entrou. Eu falei, o que esse homem careca tá fazendo aqui? Que ele não me ouça. Hoje ele tá tão lindão, né? Corta Todo cabeludo. essa parte, tá? E a Margozinha subiu lá, né? E eu, essa mulher de calça bege. Ela não tem vergonha dessa calça bege, não. Eu criticava tudo Altamente e a crítica. todos. Altamente crítica, porque, na verdade, eu era essa pessoa que não me via capaz e que alguém passava a mão na minha cabeça, né? Na faculdade, eu dava aula. Eu trabalhava no serviço público. Serviço público ninguém te demite, não. Eu era concursada. Sim. Então, estava ali, né, na zona de conforto. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, no fundo da minha consciência, que eu não fazia, entregava 100%. E que eu não sabia tudo que eu podia fazer. Que eu tinha mais para entregar e tinha mais para conhecer. Mas eu não mostrava. Por orgulho, por arrogância, por vaidade. E é um ponto, Isabel, que você precisa, para crescer, aprender a ter humildade. De entender onde você está errando, né, e não encobrir os seus erros, muitas vezes pedir desculpas. Gente, desculpa aqui, vamos fazer uma nova rota, né, para que isso tudo gera confiança. Né, confiança nas pessoas e em você mesmo. Eu errei, agora eu estou redesenhando aqui a rota, vamos para frente. Isso aconteceu é comigo. sensacional. E assim como você, nos últimos 15 anos eu estudei muito. Eu só não fiz um novo curso de graduação. Eu continuo usando minha contabilidadezinha, né? Não, minha zona, né? Continuo usando os conhecimentos gerenciais, contábeis, mas eu associei a muitos outros cursos. A neurociência do comportamento e performance humana, que eu pude entender como é que os pensamentos funcionam. E, Jane, quanto mais eu estudo, mais eu amo a Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono por pessoas. E quanto mais eu estudo, mais eu quero libertar as pessoas das gaiolas, né, da prisão emocional e mental que elas vivem. Mais eu quero fazer isso. E por que eu trouxe aqui a Jane para falar de vendas com a gente? E porque quando eu olho para a história dela, agora é só a vida pessoal dela, sem falar da Jane vendedora, mas a Jane mãe, ela tem uma história de superação tão grande, que eu olho para ela assim, meu Deus, como ela consegue fazer tantas assim, atividades com tanto que ela tem em casa para fazer também. Você podia contar um pouquinho da sua vida pessoal pra gente? Para as pessoas entenderem você para poderem enxergar como eu te enxergo? Claro, com certeza. Vou voltar lá para os meus 15 anos, mas vai ser rápido, tá? Então, quando Deus me deu presente aqui de entrar na Febra CIS, deu presente também de um sonho maravilhoso, que era ter uma família. Hoje, quem está assistindo aí deve se identificar, mas quantas pessoas são filhos de pais separados? E era algo que eu sentia muita falta. Eu queria um pai que fosse me buscar na escola, como eu vi meus coleguinhas, chegando seu pai, né, buscando lá de carro. Eu não tive isso. Então, eu tinha muito determinada em me superar. Eu queria uma família completa, né? Completa. Então, conheci meu esposo, né, maravilhoso, de boa família, uma das melhores famílias na região. E nos apaixonamos, nos casamos. E Deus deu o primeiro presente. Primeiro, eu tive uma dificuldade de engravidar. Fui muito julgada por isso. E, como por um milagre, né, veio a Giovana, né, depois de 8 anos de casada, né, eu já tinha decidido que eu iria adotar uma criança, mas ela veio como um milagre, suave de Deus na nossa vida, e foi um presente maravilhoso. É uma criança linda, hoje ela tem 16 anos, é uma mocinha, né, maravilhosa. Uma mocinha. E aí nossa vida começou, que bom, que maravilhoso. E aí, de repente, depois de 2 anos e meio, veio a nossa segunda, né?
E quando a segunda chegou, também foi assim, nossa, 2 meninas, as 2 bonequinhas. E nós tivemos, assim, alguns sustos, né? Demorou um pouco o desenvolvimento, deu 2 aninhos, ainda não estava falando. E há 14 anos atrás, 13 anos atrás, 12 anos atrás, não se sabia o que era autismo. Muito difícil. Hoje em dia, se você pesquisar aí na internet, de 10 crianças, 3 são autistas. E tem aí pesquisas que a gente vai aumentar esse número. E descobrimos Não tinha isso. diagnóstico, não tinha tratamento, não tinha... Mas tinha muito julgamento, né? Tinha muito julgamento, sempre teve. Então, começou o quê? Um novo desafio, uma superação, né? Um novo desafio na nossa vida, que era descobrir. Então, naquela época não se entendia como autismo, era transtornos de aspecto global, algo nesse sentido. E aí, com 4 anos, a gente conseguiu identificar. E começamos a tratar, né, e ela hoje é uma menina maravilhosa, sensacional, amorosa, né? Autismo não tem as mesmas características, né? São pessoas diferentes que têm características diferentes. Ela é não verbal, mas assim tem um coração muito amável, muito carinhosa, muito receptiva ao toque, muito comunicadora, muito cuidadora, muito inteligente, memória fotográfica. Então, o autista, ele tem existem áreas da vida dele que ele tem uma superação, ele consegue se superar além das pessoas normais, né? Então, a Rihanna, com 8 anos, né? Não, 8 ou 7 anos. A gente levou um novo susto. Depois que a gente já estava com tudo, veio um diagnóstico que era de uma síndrome de Guillain-Barré. Eu estava lá no Método CIS em São Paulo. Eu nunca contei essa história para ti, eu acho. Não. Então, eu estava no Método CIS São Paulo. Ela estava com 6, 7 anos. E ela começou a cair. Ela começou a dar passinhos e cair. Começou a se engasgar e cair. Meu marido, gente, tem alguma coisa estranha. E aí, aqui a gente levou, eu peguei o avião, era num domingo, estava terminando, mas eu já saí, já cheguei lá no outro dia, já tinha neuro agendada, já tinha os exames de raio-x para ver se ela estava com alguma coisa, alguma queda, vai que na escola tivesse fraturado. Então, chegamos lá e fizemos todos os exames, levamos para a neuro. Quando nós chegamos na neuro, a neuro começou a fazer aqueles testes, né? O meu marido já começou, ela pegou o telefone, né, a médica, meu marido começou a ficar estranho ali do meu lado, o que é que você tem? E aí ele já tinha pesquisado algumas doenças, né, algumas síndromes na internet. Com sintomas que ela tinha. E aí a médica começou a ligar para os amigos, olha isso aqui é síndrome de Guillain-Barré. E o que é isso? Meu marido caiu no chão, chorando, desesperado. E eu, opa, o que está acontecendo aqui? Eu não estou sabendo o que está acontecendo aqui. Síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome incurável, que ela é autoimune. É como se os teus nervos detectassem que as tuas próprias células do teu corpo e eles se combatessem até que você perca os movimentos da perna, né, a capacidade de engolir, até mesmo os batidos do coração, né? Então é muito grave. E eu não sabia disso, ele já sabia, a médica também. E a gente saiu de lá para internar. Eu fui entendendo as coisas no meio do caminho. Mas aí eu decidi, naquele dia, em não ter maus pensamentos. Eu tinha 2 opções. Ou eu ficava dando estado, me entregava, ou eu decidia. Então, eu decidi buscar o meu milagre. E eu orava todos os dias, eu pedia a Deus, eu estava com um copinho d'água em tudo quanto era programa de oração. Orava de 3 em 3 horas. E com 12 dias, a gente saiu, né, de uma cama onde minha filha não se levantava nem comia direito, para uma regressão dos sintomas de Guillain-Barré. Então, ela chegou no hospital sem andar. Em 12 dias, a gente viu aqueles sintomas regredirem por conta da fé. Lembra que eu falei de superação? Superação. Então, assim, a palavra da minha vida, porque isso foi uma superação na nossa vida. Né? Você tá ali com todos os... E não tinha remédio. Ela se internou, não tinha nem como... Não tinha furo, porque ela era autista, não ia aguentar. Tá ali com um scalp, né? Que a gente chama para tirar sangue, fazer exames. Ela não deixava.
Então, ela não tomava medicação, mas todos os exames que existiam para tirar toda e qualquer doença do radar foram feitos. E o único diagnóstico foi de Guillain-Barré. E aí, no final, eu olhei assim para o médico e disse, doutor... Aí ele disse sim. Eu perguntei, e aí, doutor, foi a síndrome de Guillain-Barré? Ele, Jane, todos os exames foram feitos. Todos os exames foram feitos. Ela não teve nada. O único diagnóstico que ela entrou aqui era esse. Mas ela tá saindo sem, como um milagre. Então, nossa, aquilo ali foi também mais um... Imagine para a cabecinha dos pais, né? Mas eu não contei um detalhe, tá, gente? Muito importante. Voltando para o primeiro dia do diagnóstico. Naquele dia, eu senti de fazer um exame de gravidez. No dia que a gente ia para internação. E lá no exame, deu que eu estava grávida. Imagine a cabeça. Você ter um diagnóstico que não provava da vida da sua filha e, ao mesmo tempo, você tem um diagnóstico de vida. Uma alegria e uma tristeza. Isso. Então, na mesma hora, eu disse, é um sinal, é Deus conosco. É Emanuel. E é o nome dele, né? O nome dele é Emanuel. E a gente passou por esses 12 dias, eu grávida, né, de semanas, acho que 8 semanas, né? Na cabecinha do meu marido, ele pensava que Deus estava substituindo, né? Ia levar a Rihanna e estava dando de presente a Emanuel, mas não. Era para dizer que ele estava conosco ali naquele momento. Então, assim, a fé vem, o milagre vem quando você tem uma fé inabalável de que algo vai acontecer. Eu sempre costumo dizer assim, que primeiro acontece... E a gente sabe, né? Primeiro acontece o sentimento. Depois acontece a coisa lá fora. Sempre que eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu não sei por onde passar, que eu tô me sentindo presa, que eu tô me sentindo mal, enquanto eu não trato o sentimento, eu não consigo passar. Mas o sentimento tratou, Deus me faz passar. Eu não passo também. Deus me leva até o outro lado. Exatamente. Mas primeiro o sentimento acontece. Então, primeiro seu coração diz, a minha filha vive. E Deus é comigo. E tudo vai acontecendo. E tudo vai acontecer. Eu sempre conto essa história e impacta muito, né? Que eu tenho todos os exames, tenho tudo, e as pessoas... E eu estava eu estava participando de um curso de oradores e palestrantes, eu não sei o que essa história tem, que toda vida que eu conto, né, as pessoas se emocionam muito. Era sala em peso. A história é um milagre, né? É um milagre. O que ela tem? Até um milagre dentro dela. É isso que as pessoas vão sempre chorar. Exatamente. E mesmo com tudo isso, né, não houve uma historinha que você contasse para diminuir a sua área profissional, para deixar o seu casamento de lado, para ser menos mãe do que você é, com todas as dificuldades, que eu digo assim, dificuldades circunstanciais mesmo, porque como você falou, o autista, ele é diferente, ele processa o mundo de forma diferente. Então, claro, o mundo foi formatado para um padrão. Os seus filhos vivem outro padrão. Então, é claro que você vai ter um trabalho, que eu digo assim, vai ter um esforço físico, um esforço de hora, de estudo, de ensinar maior do que quem está vivendo no padrão. O próprio padrão vai conduzindo as pessoas. E o seu não, você tem que puxar o seu padrão. Exatamente. Mas ainda assim, você não reduziu carga horária de trabalho. Você não diminuiu performance. Pelo contrário. Você cada vez estava mais alto, mais alto. Quando me contaram, que foi a Margot que me contou, eu falei, não é possível. A Jenny... Não estamos da mesma pessoa, porque o seu nome também é um nome que não todo mundo tem, né? Eu falei, é a Jenny da Febracis? É a Isabel. Aí eu cheguei assim, Margot, é aquela ali? Eu falei, não acredito. Porque é algo que, assim, é outro padrão. Falar de padrão, outro padrão qual é? Agora eu tenho uma historinha verdadeira, forte. E quantas pessoas não se seguram nessa história verdadeira e forte para viver o seu fracasso? Para autorizar o seu fracasso a estar continuando ali de geração em geração. Nós fizemos uma missão no Nordeste, uma missão evangélica, eu e meu marido, evangelística, né? E de cada 10 casas que nós entrávamos, 7 encontrávamos crianças com autismo. 7. E encontrávamos pais, mães extremamente vitimistas, vítimas do mundo, da vida, se vivendo com base num laudo que foi dado, buscando um auxílio. Gente, eu não sou contra auxílio nenhum, tá? Eu acho que tem que ter auxílio, sim. Mas eles têm direito mesmo. Mas vivendo do auxílio que era dado governamental por conta de uma condição da criança e dizendo para a criança assim,
Não, deixa pra lá. Não pega isso não. Você é autista, não pega não. Trazendo pra criança uma identidade de incapacidade. Exatamente. Aquilo me feriu tanto que no terceiro dia eu falei pro meu marido, eu não vou mais. Eu não consigo mais ver isso e não saber o que fazer. E não consegui. Ele falou, não, vamos só mais hoje. Se você não conseguir mais, a gente para. E nesse último dia que a gente foi, temos uma casa. Essa casa não tinha autista. Era uma casa que era uma mãe. Na verdade, era um cômodo, tá? A casa era um cômodo e um banheiro. E tudo ali acontecia. A cama, a guarda-roupa. O guarda-roupa eram caixas de papelão. O fogão existia ali. E 3 filhos. E quando batemos na porta, a menina entrou, falou, pode entrar. Nós entramos. Quando eu olhei a mão dela, ela tinha uma pulseira. Assim, tem poder quem age. Quando eu olhei pra essa pulseira, eu falei assim, onde você conseguiu essa pulseira? Era azul. E a gente estava no método CIS. Lembra que ela não era que nós damos hoje, de dia 1, dia 2, é que a gente dava só essa. Sim. E essa pulseira dela era azul, tem poder quem age. Ela falou assim, eu olho pra essa pulseira, eu achei ela era catadora de lixo. Sim. Eu achei no lixão. E todo dia quando eu olho pra ela, aí lá vai eu chorar. Ela me dá força pra continuar, para alimentar meus filhos e para dizer para eles que eles não vão ter a vida que eu tenho. E eu digo todo dia que ela era Pedro, é inteligente, João é inteligente, e ela dizia palavras contrárias que as outras mães não diziam. Aquilo foi Deus me falando assim, minha filha, nem todo mundo é igual. Uau. Eu estou em todos os lares, mas eu bato a porta. Quem abrir, ceará comigo. Amém. Naquele momento eu fiquei tão aliviada, falei, Deus, obrigado, obrigado. E quando eu olho para você, ele bateu na tua porta e você abriu. E ele ceia com você. Então, toda a vida fora do padrão que você vive é leve. Porque também tem na Bíblia, bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor. Eles vão correr e não vão se cansar. E olho para você assim, Jenny, como quem corre e não se cansa. Como quem tem muitas atividades num dia e nenhuma delas é capaz de roubar o seu sorriso, a sua alegria, o cuidado com eles, o carinho com eles. Nós quisemos chamar você aqui porque eu admiro muito você. Demais, demais mesmo. Ficaria conversando com você horas e mais horas e mais horas, mas nós temos que encerrar esse papo. Porém, já deixando um convite aberto para um próximo assunto e que você traga o Reginaldo dessa vez. Tá certo. E agora vamos ouvir a versão dele, como é que ele conta como é ser casado com uma empresária, uma executiva. Ele fala muito, nem eu, assim, fala muito. Fala demais, ele conversa mais que eu. Ele conversa muito, ele é militar também, ele é influente, mas com a conformidade do militarismo, né? Então, disciplinado. E aí eu queria que você mandasse para os nossos telespectadores uma mensagem. O que você diz para que eles possam se inspirar? Que mensagem você passa? Depois de tudo que ela falou, gente, alguma coisa que inspire você ainda. Se você não se inspirou até agora, então pega essa agora, gente. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Mais uma mensagem bíblica agora. Eu não sei te falar agora onde é, mas eu li esses dias. Que quando você tem uma alma constante, você consegue realizar. Então, a pessoa que ela hoje tá triste, amanhã tá alegre, aí tá triste depois. Alegre, tá com muita inconstância emocional, quando você não consegue manter a sua alegria, quando você não consegue manter a sua fé em algo que você quer realizar, você vai viver uma vida infeliz. Então, decida onde você quer, o que você quer fazer e vai pra frente e faz. Se é algo na saúde, vai para frente e faz. Se é montar a sua empresa, vai para frente e faz. Se você decide crescer, vai e faz. Para de inconstância. Dia tá bem, dia tá ruim, dia tá bem, outro dia tá culpando os outros. Tira isso. Decide manter essa disciplina no teu emocional. Ela te disse agora. Não coloque, vou traduzir aqui, tá? Não coloque a sua alegria na circunstância do mundo, porque você vai se entristecer. Coloque a sua alegria no Senhor, porque lá existe constância o tempo todo. É isso mesmo. Nós queremos deixar um presente com você. Esse presente aqui. Você gostou de tomar água nesse copo? Gostei demais. Então, você ganhou um copo desse pra você, uau. Atravessando Fronteiras, para representar a primeira vez que você veio aqui com a gente. Claro. E a primeira porque serão muitas. Então, a primeira de muitas. Quero muito agradecer você. Passo a palavra para você, meu marido, para você poder encerrar. Hoje foi uma aula, né? Hoje foi uma aula. Eu fiquei só aqui ouvindo um, ouvindo outro. Peraí, vou ficar, peraí. Falando mais, vai. Entendeu? Mas, assim, é um prazer estar com você aqui. Obrigada. Eu gostei muito, assim, da tua história. A Isabel tinha falado da tua história, né? Dos teus filhos, né? E, assim, para você é um sucesso isso aí, a sua fé, né?
E me impactou bastante, tá? E ouvindo isso de você também aqui, nós passamos uma vez por isso com nossos filhos, né? Nós recebemos milagre. Isso, a fé é milagre. Só sabe quem passou por isso. Só quem né? viveu. Só quem viveu. Tá bom? É isso. E obrigada, casal lindo e maravilhoso. Obrigada, Vocês gente, são obrigada. sensacionais. Até a nossa próxima. Gente, e ficamos por aqui. Se você gostou desse episódio, se você foi alimentado, edificado com ele, curte aqui pra gente, compartilha para que mais pessoas possam ser edificadas e também isso nos ajuda a crescer o nosso canal. Se inscreve e nós vamos poder ir mais longe. Se nós ajudamos você agora é a sua vez de ajudar a gente. Combinado? E lembre-se, né? Faça a inscrição no nosso podcast, curte, comenta e compartilha. Triplo C. É isso aí. Até o próximo. Até o próximo.